Olá! Hoje a gente vai voltar uns 3.000 anos no tempo para desvendar uma história incrível. Uma história de poder, de religião e, por que não, de propaganda. Tudo isso escondido em tabletes de argila. Vamos falar sobre a cidade de Ugarit, sobre um escriba genial, um deus superpoderoso e, claro, o rei que estava por trás de tudo. E o ponto de partida é uma pergunta que, olha, dá o que pensar. Será que uma história de 3.000 anos de idade, um mito sobre deuses e batalhas, poderia ser, na verdade, uma ferramenta política bem sofisticada? Uma narrativa criada sob medida para fortalecer o poder de um rei? Pois é exatamente isso que vamos investigar agora. Então, nossa viagem começa na antiga cidade de Ugarit, que ficava ali na costa da atual Síria. A história é ótima. Em 1929, um agricultor, sem querer, achou uma tumba antiga. E essa descoberta acabou levando a algo muito maior: a redescoberta de uma cidade inteira e sua biblioteca perdida. Foi como abrir uma fresta no tempo para um mundo que já tinha sumido há milênios. E o que encontraram lá foi simplesmente impressionante. Pensa só, não eram só alguns cacos, era uma biblioteca inteira em tabletes de argila. Tinha de tudo, textos de escola, o que mostra que era um baita centro de ensino, tinha até mitos famosos de outras culturas, como a epopeia de Gilgamesh. Mas no meio desse tesouro todo, uma obra se destacava, uma epopeia que era a cara da cidade. E é aqui que o mistério começa a ficar bom. Afinal, quem foi o autor da obra mais importante de Ugarit, a que a gente conhece como Ciclo de Baal? Bom, diferente de tantos textos antigos anônimos, esse aqui tinha uma assinatura. O nome do cara era Ilimilco. E ele não era um escritor qualquer, não. Ele era um escriba profissional, muito respeitado, que trabalhava diretamente para a elite de Ugarit. Um homem cuja habilidade com as palavras ia moldar a religião e a política da sua época. E a prova está aqui, ó, na própria Gila. No finalzinho do texto tem uma coisa que os especialistas chamam de colofon. Pensa nisso como se fossem os créditos do filme, sabe? Onde o escriba assinava a obra. E a assinatura do Ilimilco, ela entrega o ouro. Porque ele não diz só o nome dele, ele diz para quem ele trabalhava. E a parte crucial é essa aqui: do patrocínio de Nicomado, rei de Ugarit. Ou seja, ele não era um artista independente, ele estava a serviço do rei. Então, vamos juntar as peças. Ilimilco era aluno do sumo sacerdote, o que já dava a ele acesso ao centro do poder religioso. Ele era o autor da história mais importante da cidade e, o ponto-chave, era patrocinado direto pelo rei. Ele era, na prática, a ponte perfeita entre o poder dos deuses e o poder dos homens. Agora vamos conhecer o herói da história dele. Bom, toda grande história precisa de um herói. E a de Ilimilco tinha um dos mais poderosos, o deus Baal. Em Ugarit, Baal não era só mais um deus no panteão. Ele era o deus, o grande protetor, o patrono, a personificação da força da cidade. Para um povo que vivia da agricultura, Baal era simplesmente tudo. Ele era o deus da tempestade, o cara que trazia a chuva para a colheita crescer, ou a seca que trazia a fome. Ele era basicamente quem ligava e desligava o interruptor da vida, da prosperidade. E aqui está o pulo do gato. Quem controlava a narrativa sobre Baal controlava a esperança e o medo de todo o povo. E o poder dele já estava no próprio nome. Baal não era bem um nome, era um título. E que título! Significava senhor, mestre, dono. Pensa no peso dessas palavras. Elas passam uma ideia de autoridade absoluta. Não é um Deus que pede, é um Deus que manda. Uma imagem, convenhamos, muito útil para quem está no poder, né? E a importância dele é algo que não dá para negar. Esse número aqui diz tudo. Mais de 500 menções a Baal nos textos de Ugarit. 500! Ele estava, literalmente, no centro de tudo, da cultura, da religião, do dia a dia da cidade. Mas a história de Baal, do jeito que a Ilimilco contou, tem um toque a mais de complexidade, principalmente quando a gente olha para a família dele. A linhagem do deus não é tão simples quanto parece, e essa complexidade toda era de propósito. E aqui, o Ilimilco fez uma jogada de mestre. Ele deu 2 pais para Baal, criando a linhagem perfeita. De um lado, Baal chama El, o chefão dos deuses, de pai. Isso dá a ele status, um lugar no topo da hierarquia divina. Do outro lado, ele é filho direto de Dagan, o deus dos grãos. Isso conecta Baal diretamente com o que mais importava para o povo, a comida na mesa. É a combinação perfeita de poder celestial com importância terrena. E é agora que todas as peças se encaixam. O escriba talentoso, o Deus Todo-Poderoso e o rei que bancou a história.
O Ilimilku não estava só registrando um mito antigo. Ele estava, na verdade, construindo uma teologia com um objetivo político muito claro: transformar religião em ideologia. A ideia central é essa aqui. A história sobre Baal, toda trabalhada com cuidado pelo escriba Ilimilku, era, no fim das contas, uma ferramenta para servir aos interesses do seu chefe, o rei Nikmado. A religião estava sendo usada a serviço do Estado. O objetivo era criar um espelho divino para o poder aqui na Terra. Ao colocar Baal como o senhor indiscutível dos céus, Ilimilku passava uma mensagem bem clara. O representante de Baal na Terra, o rei Nikmadu, tinha essa mesma autoridade. A glória do Deus refletia direto na legitimidade do rei. Era, sem tirar nem pôr, propaganda divina. E isso tudo deixa a gente com uma reflexão poderosa, né? A história de Ilimilku, Nikmadu e Baal é um lembrete com 3.000 anos de idade de que as narrativas são ferramentas de poder. Isso faz a gente se perguntar: quantas outras histórias, mitos e até textos de história que a gente aceita como verdade não foram, na verdade, construídos sob medida para servir a alguma agenda? É uma pergunta que viaja desde as ruínas de Ugarit e chega quentinha até os dias de hoje.